Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Olá, turma, fico muito feliz em estarmos aqui em mais uma aula dialogando hoje sobre literatura. É isso mesmo, sobre literatura. É interessante esse nosso diálogo porque quando nós falamos em literatura, é preciso fazer uma breve retomada a um contexto histórico, a um período histórico, por aí vai. O mais interessante a ser trabalhado na nossa aula de hoje é que eu fiz uma seguinte situação. Nós vamos dar uma continuidade ao estudo sobre o Barroco e eu gostaria de que vocês atualizassem algumas páginas em questão. Para que eu comece a fazer as abordagens sobre lírica árcade, sobre arcadismo, eu preciso fechar o Barroco e, para isso, você precisa ter o material 100% completo. Olha só, observem. Tanto no modo presencial quanto no modo online, a nossa aula ela segue, vamos colocar como lado a lado, na mesma medida, no mesmo contexto, no mesmo andar. Para isso, então, eu preciso fechar a parte de literatura sobre o Barroco para que nós possamos falar a mesma linguagem. Hoje, então, você deve ter observado que aqui eu estou na página de número 16 do nosso livro didático, melhor, do nosso livro de literatura, e aqui nós temos Senso Crítico, Vieira e Escravidão. Na verdade, eu gostaria de fazer ainda uma retomada ainda mais. Eu gostaria de que vocês observassem aqui, na página de número 14, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Até porque, vamos voltar aqui à página de número 13 rapidinho, porque aqui nós temos um segundo nome que é um nome importantíssimo para o período barroco. Nós estamos nos aproximando do teste, que é a lista de exercícios de língua portuguesa, e é claro, como eu comentei em outros momentos da nossa aula, a fim de dividir o conteúdo de uma forma bem dinâmica, no teste só iremos perceber questões sobre Gregório de Matos. Na prova, aí nós teremos Antônio Vieira, ok? Mas vamos devagar, porque eu quero comentar algumas questões específicas sobre este autor, que é um autor grandioso, mas tem uns aspectos que eu gostaria que você refletisse. Bom, a primeira situação é: nós trabalhamos algumas aulas, destinamos algumas aulas ao Gregório de Matos, e o Gregório de Matos, ele é extremamente grandioso no aspecto poético, ou seja, a produção dele é uma produção que tem referência, relação ao poema, tá? A produção dele é poema. Padre Antônio Vieira, ele não se limita, ou melhor, a produção dele já é uma produção diferente, já tem um contexto mais para prosa, nós temos ali a composição de sermões, de cartas, algumas profecias, e esse material tem um objetivo específico. Vale ainda evidenciar o seguinte: nós estamos falando de um século que é o século XVII, mas no século XVII nós não tínhamos ainda lápis e papel como nós conhecemos hoje. Então, os autores, eles escreviam em tecido, e lá por volta do século XX é que encontraram, documentaram todo o material, tanto do Gregório de Matos, principalmente do Gregório de Matos, e também do Padre Antônio Vieira. Ok? É a primeira situação que você deve pensar, considerar. Você precisa levar em consideração o contexto histórico de ambos autores. Ok? O nosso material ele vai dizer o seguinte sobre o Padre Antônio Vieira. Nasceu em Lisboa em 1608. Ele veio ainda criança para o Brasil e ingressou na Companhia de Jesus. Após a restauração da monarquia portuguesa, em 1640, ele retorna a Portugal,
Ele volta ao Brasil em 1681, e morre em 1697 em Salvador. É muito fabuloso quando o nosso material ele coloca o seguinte comentário: Vieira, além de ser um dos mais destacados autores do Barroco em língua portuguesa, é também um personagem importante na vida colonial brasileira. E aí temos um porquê. Porque ele trouxe algumas falas pertinentes que enfrentavam problemas com os colonos, tá bom? Tanto que nós tivemos um certo período que o padre Antônio Vieira, ele foi perseguido pela Santa Inquisição, tá? Para que você tenha a ideia da importância dele, mas leve em consideração que mesmo ele sendo importante, ele era português. Ele vai defender o Brasil a depender de um ponto de vista, ok? Tanto que em um momento da nossa aula de hoje, nós vamos ver que os holandeses, eles querendo a nação que ainda não tinha o nome como Brasil, mas eles querendo a nação brasileira, o padre Antônio Vieira cria um sermão, e esse sermão, inclusive, foi pregado em uma igreja na Bahia, a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na cidade da Bahia, e neste sermão ele vai levar em consideração o quê? Ele diz fielmente que os holandeses, na verdade, que o Brasil era uma terra prometida aos portugueses, porque os portugueses eram cristãos. Os holandeses, por eles serem protestantes, na visão do padre Antônio Vieira, não era uma terra prometida, não aos holandeses. Então ele orava, ele fazia discursos de oratória, pedindo para que o nosso Brasil não fosse entregue aos holandeses, tá? Vamos observar que a obra de Vieira é composta de sermões, como eu comentei, cartas, profecias. Os sermões dele têm duas situações bem interessantes, que é a dimensão histórica e a dimensão estilística. Na histórica, nós vamos observar que as ideologias dominantes na época, elas vão estar presentes no material dele. Nós vamos observar isso por meio do Sermão pelo Bom Sucesso, ok? E pela dimensão estilística, até porque uma característica essencial do barroco é a linguagem engenhosa, a argumentação lógica, o conhecimento teológico do padre Antônio Vieira, que também vai contribuir para a criação de sermão. E o mais interessante é que quando nós falamos em sermão, nós acabamos levando em consideração como se fosse algo ruim, como fosse uma briga. Por exemplo, minha mãe me deu um sermão. Mas observem, o sermão ele tem uma situação à parte, ou melhor, parte não, mas ele tem um contexto que é voltado para um outro lado. É um discurso que tem como objetivo levar você a acreditar naquilo que está sendo dito. Okay? Neste caso, o padre Antônio Vieira, ele cria sermões que têm o objetivo catequético ou religioso, ok? E nós vamos observar que, em questão estilística, o padre Antônio Vieira constrói textos riquíssimos, ok? Essa parte aqui eu já mostrei, eu quero chegar aonde nós começamos, ali naquela página projetada inicialmente. Aqui na página de número 14, nós temos o Sermão pelo Bom Sucesso, ok? Ele foi proferido na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia, no ano de 1640. Nós vamos observar o clima era de tensão, com ameaças à soberania ibérica na América Portuguesa, os holandeses conquistavam territórios no Brasil, e, claro, o sermão do padre Antônio Vieira, ele vai ter uma finalidade de resistência, tá? Vamos aqui, o nosso sermão ele é muito grande, mas eu não vou fazer uma leitura dele de uma forma íntegra. Eu quero só destacar o primeiro parágrafo, que vai ser o suficiente para que nós possamos continuar a nossa aula de hoje. Então vamos observar. Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, pregado na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na cidade da Bahia, no ano de 1640, com o sacramento exposto. Vamos ver. Considerai, meu Deus, e perdoai-me se falo inconsideradamente. Considerai a quem tirais as terras do Brasil, e a quem as dais.
tirais essas terras aos portugueses, a quem nos princípios as destes. E bastava dizer a quem as destes, para perigar o crédito de vosso nome, que não podem dar nome de liberal mercês com arrependimento. Para que nos disse São Paulo, que vós, Senhor, quando dais, não vos arrependeis. Sine paenitentia enisum dona Dei. Mas, deixado isto à parte, tirais estas terras àqueles mesmos portugueses, a quem escolhestes entre todas as nações do mundo para conquistadores da vossa fé, e a quem destes por armas como insígnia e divisa singular vossas próprias chagas. E será bem, Supremo Senhor e Governador do Universo, que as sagradas quinas de Portugal e as armas e chagas de Cristo sucedam às heréticas listas de Holanda. Rebeldes a seu Pai, a Deus? Será bem que estas se vejam tremular ao vento vitoriosas e aquelas abatidas, arrastadas e trava-língua, né? Ignominiosamente rendidas? E aí vem uma fala em latim. E que fareis, como dizia Josué, ou que será feito de vosso glorioso nome em casos de tanto afronta? Bem, só pelo primeiro parágrafo lido, você vai observar uma riqueza de vocabulário. Aí eu pergunto o seguinte: você teria a mesma, vamos colocar aqui, criação estrutural que o padre Antônio Vieira? Provavelmente você vai dizer que não, mas aí você tem que dizer o porquê. Porque nós estamos falando em um texto datado no século XVII e hoje nós estamos no século XXI. A língua, ela evolui, algumas palavras, elas são modificadas e são colocadas de outra forma ao longo do tempo. Elas evoluem, elas mudam, e isso vai nos fazer pensar que a própria, vamos colocar assim, o próprio sentido do texto, ele também vai se tornar um pouco difícil. Lembrando, nós estamos falando em séculos diferentes, mas em linhas gerais, só pelo primeiro parágrafo, nós conseguimos responder as questões que são propostas na página 15. Quando eu digo, aqui na questão 13, quem é o interlocutor desse texto? A quem o padre Antônio Vieira ele se dirige? A Deus. Tá? Você observa isso no primeiro parágrafo. E qual é o objetivo dessa interpelação? É justamente para que Deus não permita que os holandeses tirem o Brasil de Portugal. Só pelo primeiro parágrafo nós conseguimos observar isso, tá? 14. No primeiro parágrafo, Vieira se refere a um trecho extraído da Epístola aos Romanos. Lembrando que epístola significa carta do apóstolo Paulo. Paulo ele escreve uma carta aos Romanos. Complete a frase a seguir, expondo o argumento do jesuíta baseado nessa citação. Se Deus deu aos portugueses as terras brasileiras, não pode se arrepender nem dar estas terras a outras nações. É uma questão puramente lógica, tá? Puramente lógica. Se você observar, você consegue responder da forma que eu disse há pouco, ok? De acordo com o primeiro parágrafo, olha, foi o parágrafo que nós lemos, porque os portugueses são merecedores das terras brasileiras e não os holandeses. Turma, lembra que eu falei? É simples. Para o padre Antônio Vieira, os holandeses eram protestantes e por essa situação, as terras brasileiras não mereciam ser dos holandeses. Engraçado, né? Parece até uma coisa assim, é um preconceito, na verdade, é uma tolerância religiosa para você observar. Observe. Estamos falando no século XVII. No século XVII, a Igreja Católica, ela não está muito afim, não tá, não quer muito papo com outros dogmas, não. Tá? Vamos lá. Questão de número 16. Releia esta pergunta presente no segundo parágrafo do sermão. O segundo parágrafo nós não lemos, mas nós conseguimos aqui fazer uma análise levando em consideração o primeiro parágrafo. Para que abrimos os mares nunca dantes navegados? Você sabe do que é isso. Você sabe.
A que conhecida obra o pregador faz referência? Turma, primeiro bimestre nós estudamos classicismo. Qual foi a obra do classicismo? Que nós tínhamos ali um personagem que era o Vasco da Gama, que estava em busca das Índias, de novas terras, e ele faz uma viagem pelo mar nunca navegado. A reconhecida obra pregada faz referência aos Lusíadas de Camões, tá bom? Leve em consideração essa situação, tá? De que forma esse texto ajuda o pregador em sua argumentação? É claro que, como um bom estudante, você deve ter pensado sobre a estrutura ali posta pelo padre Antônio Vieira. Como eu também respondo as minhas questões, as do livro, então observe a resposta que eu coloco. Veja se ela vai ao encontro do que você pensou. Vamos ver. A referência a Os Lusíadas permite ao público relembrar o grande poema que narra os feitos dos portugueses para expandir seu império. Desse modo, motiva-os a defender as conquistas de sua pátria contra os inimigos portugueses. Olha, o que eu acabei de falar vai ao encontro justamente do texto do Padre Antônio Vieira. Interessante, né? Muito interessante. Vamos observar a 17ª questão. Lembrando que essas páginas eu já trabalhei, mas hoje especificamente eu vou pedir para você atualizar. O segundo e o terceiro parágrafos descrevem o que o pregador considera uma injustiça cometida contra os portugueses. Que injustiça seria essa? A injustiça de que os portugueses perdessem as terras prometidas, tá bom? Que conquistaram para expandir a fé cristã. Olha só como o Padre Antônio Vieira era persuasivo, né? Ele queria fazer você acreditar naquilo que ele estava falando, de alguma forma. Por isso que ele era extremamente... Ele tinha uma retórica excepcional, tá? 18. Releia o último parágrafo do texto, as orações de estruturas sintáticas semelhantes, iniciado com Holanda. Partindo de tal observação, explique como é construída a argumentação desse parágrafo. Vamos ver. Preste bem atenção. Com as orações iniciadas com o substantivo Holanda, nós já estudamos o que é um substantivo. O pregador, ele lista, na realidade, os feitos dos portugueses em prol da igreja. Trata-se de uma ironia ríspida. Seriam os holandeses capazes de todos esses atos que os portugueses e espanhóis fizeram pela fé cristã? Na visão do padre Antônio Vieira, não. Só porque os holandeses eram protestantes. Só. Para ver. Vamos ver o 19. No início do último parágrafo desse trecho, Vieira faz uma espécie de ameaça ao interlocutor. E é verdade, ele faz uma ameaça a Deus, não é verdade? Visando aumentar a dramaticidade de seu discurso. Que ameaça é essa? Eu vou deixar que você me diga, ok? Mas está bem pontual lá no texto. A 20ª não precisa fazer. E aí chegamos aqui na página de número 16. Que maravilha! Nós temos aqui Vieira e escravidão. Uma parte importante da obra de Antônio Vieira aborda a questão da escravidão. Entretanto, é importante notar que o jesuíta adotava posicionamentos diferentes quanto à escravização de negros e de indígenas. Olha só como o nosso livro ele é muito pontual. No que se refere às comunidades indígenas, é conhecido o sermão da primeira dominga da Quaresma, de 1653. Olha só como... Que interessante. O autor interpreta a vinda dos holandeses e demais estratégias como um castigo divino, por conta da implantação dos injustos cativeiros indígenas. O Vieira, nós estamos falando do Vieira, tá? Do Vieira. Deixamos o Gregório um pouquinho em stand-by, um pouco, momentaneamente, tá? O Vieira, desculpa. O Vieira, ele se opunha à escravização dos povos nativos, que eram os povos indígenas. Ele defendia a conversão ao catolicismo e ele defendia a incorporação, que os indígenas fossem católicos também, tá?
Em muitos momentos, o padre Antônio Vieira, ele defendia diante do governo português a criação de leis que impedissem a violência contra os nativos. Mas eu quero que vocês observem o seguinte: ele fala violência no sentido, vamos colocar aqui, brutal, tá? Violência no sentido brutal. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: se ele não queria que os indígenas fossem escravizados, mas uma forma de catequizar os indígenas para que eles fossem católicos, sendo que os próprios indígenas tinham a sua cultura, também era uma forma de escravidão. Não brutal, ou melhor, não carnal, mas era muito pior, porque ali havia um rompimento de uma cultura. E isso é realmente muito triste. Já pensou? Você nasce em um lugar, se habitua ao lugar, você se apropria culturalmente daquele lugar, chega um povo e muda totalmente a sua forma de pensar. Um povo que não era nativo dali. Isso é escravização. Ok? É porque nós estamos pensando só em escravização do ponto de vista da carne. Ok? Bem, vamos ver então o que o nosso material continua a nos dizer. Já sobre a escravização negra, é importante a leitura do sermão. Aí nós temos aqui o sermão 14 do Rosário, de 1633, pregado a uma comunidade de africanos e afrodescendentes de um engenho baiano. Nesse texto, o padre busca convencer os escravizados de que o sofrimento ao qual estão submetidos no doce inferno da produção de açúcar pode ser compensado pela salvação de suas almas se aliada à conversão à fé católica. Gente do céu, isso aqui é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O padre Antônio Vieira, ele tinha uma retórica impecável. Nós estamos falando de um século que, claro, não é um século atual, mas observem esse último parágrafo. Nós temos um discurso aí que ele é um discurso totalmente voltado à religião, como se estar dentro da igreja, ser daquela religião específica, fosse motivo de salvação. Pensem. Aqui nós temos um texto, na verdade é um trechinho do conto da Clarice Lispector, tá? Eu vou deixar que você leia, e é claro que você responda aqui as questões número 21, 22 a 23 não precisa. É mais para você fazer uma intertextualidade, ok? E chegamos a Gregório de Matos, poemas lírico-amorosos e satíricos. Eu havia comentado até então que o Gregório de Matos ele produzia poemas lírico-amorosos, religiosos e satíricos. Mas, gente, em nenhuma aula eu falei que o Gregório de Matos é debochado. Foi debochado. E hoje eu afirmo, Gregório de Matos era extremamente debochado, tá? E nós vamos ver agora o motivo disso. O nosso material, ele faz um comentário também muito pertinente. Vejamos. Essa imersão na realidade do Brasil do século XVII nos prepara para voltar à obra de Gregório de Matos. Até o momento estudamos apenas a sua poesia religiosa, mas o autor também produziu poemas lírico-amorosos e satíricos, e por conta desses dois últimos ficou conhecido como alcunha, com o apelido de Boca do Inferno. Como já estudamos, a sátira tem uma tradição bastante consistente na língua e na literatura portuguesa. Gregório constrói em sua poesia satírica uma forte crítica social e moral, denunciando a corrupção nas instituições. E aí nós vamos entender um tópico importante da obra do Gregório, o desconcerto do mundo. Pegue o seu marcador de texto e destaque exatamente aqui como ele ficou conhecido, tá? Boca do Inferno. E o que ele constrói? Ele constrói em sua poesia satírica uma forte crítica social até desconcerto do mundo. Ok? Pode marcar sem medo. Aqui na página 17, nós temos o seguinte. Olha só essa fala do José Wisnik, perdão. Sob o triunfo da ilusão, Gregório enraiza na cidade da Bahia a figuração tradicional do desconcerto do mundo, mundo que tem boas razões para figurar-se-lhe invertido, virado do avesso.
Aí nós temos uma obra em foco. Aqui nós vamos enfatizar uma situação muito importante. Olha só o poema do Gregório de Matos, inclusive tem no livro que vocês, do paradidático de vocês, Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Observem o seguinte: obra em foco. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos, desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picárdia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Vejam que nós temos aqui várias relações. Uma delas, inclusive o nosso próprio material já colocou, a ascensão econômica dos nossos colonos, tá? Que foram nascidos em Portugal naturalmente. Portugal não, no Brasil. Nasceram no Brasil e ficaram ricos. Vamos ver. Picárdia significa trapaça. Olha aqui a página 24. Perdão, a questão 24. Ao descrever a cidade da Bahia, o lírico tece algumas críticas, o que é criticado. Gente, tá óbvio, viu? Tá óbvio. Ele critica governante, ele critica fofoqueiro, a malandragem dos mulatos, aqui ó, dos mulatos, tá? E a ganância. Isso que ele critica. 25. Relacione as imagens construídas no poema com o verso final. Observem só, eu coloco aqui no meu material. As imagens dos diferentes habitantes da cidade pretendem construir um panorama da vida na colônia, como revela o verso síntese. E eis aqui a cidade da Bahia. O título do poema cria uma expectativa quanto à descrição a ser feita. Essa expectativa se cumpre? Bem, aí ela é pessoal, tá? Ela é pessoal. Mas eu quero que você perceba que tem uma cidade sendo descrita aí. A Bahia, não é isso? A Bahia está sendo descrita. Mas o poema descreve a cidade, mas também descreve a sociedade, tá? Leve isso em consideração para você responder a sua pergunta. 27. Quando lemos o primeiro poema de Gregório de Matos, citado neste capítulo, no qual ele aponta a instabilidade de todas as coisas, exceto a própria mudança, vimos o quanto a sua poesia religiosa deve à tópica do desconcerto do mundo. Reflita, esse homem do século XVII, guiado por valores europeus, encara a realidade brasileira com um olhar crítico. Que relação podemos traçar entre sua realidade histórico-social e o desconcerto do mundo? Observem, é importante, principalmente nas representações artísticas com o olhar europeu, sobre a realidade brasileira. Por que isso ocorria? Porque o Novo Mundo era visto como o lugar que predominava tudo, em contexto de arte, em contexto da literatura. Inclusive, por um bom tempo, tinha-se noção de que apenas o novo. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Na verdade, é o velho mundo, né? Por um bom tempo, o novo mundo, que foi o lugar encontrado, teve a ideia de que tudo que era produzido no velho mundo não prestava. Que era o oposto do velho mundo. O novo mundo era o oposto do velho mundo. Levem isso em consideração para responder a sua pergunta. Ok? Bem, nós vamos parar aqui na página de número 17. A questão de número 28 não precisa fazer, mas eu vou pedir para você atualizar também, ó, e ler a página de número 18,
a página de número 19, ok? A página de número 20, eu quero que você pense sobre ela. E eu quero que também você faça a 21, a 22 e você pode atualizar até aqui, ok? Nossa aula chegou ao fim. Encontrarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve, se assim o quiser. Se assim o quiser. Se Deus quiser, ele. Enfim, é a vida. Até breve, turma. Tchau, tchau.